galera, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Garage Music, né? Aqui pelo nosso canal Foco e Fé. Então, se você está aqui com a gente agora acompanhando esse episódio, comente, compartilhe, deixe sua curtida, deixe seu like e venha, né, desfrutar um pouco desse bate-papo que hoje eu estou tendo a honra de ter aqui comigo a cantora Elisa Colli, minha amiga. Muito Obrigado por você estar prazer, aqui. tá? Eu que agradeço. Tá sendo uma honra estar aqui, tá? Esse podcast maravilhoso que eu tenho acompanhado, só gente top, cheio de experiências de Deus, tá? E vai ser muito bom, tenho certeza. Obrigado, Elisa. Obrigado. A gente tem um tempo, né, que a gente tá querendo Sim, fazer esse papo, aí teve sim. alguns desencontros, mas graças a Deus Tudo hoje no momento de Deus, né? Tudo no tempo de Deus, é isso né? aí. Mas fala um pouquinho de você, Elisa. Se apresenta aí pro pessoal de casa. Então, meu nome é Elisa Costa, você já apresentou, né? Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, né? São Gonçalo, né? Na região Eita. fluminense, Papagoiaba ali, né? E assim, fui nascida e criada na igreja também, né? É, fui criada pela minha avó, né? Abandonada pela minha mãe, isso é um outro assunto, Hum, né? Mas enfim, a gente vai vai conversando, curtir. né? E comecei a cantar com 2 anos e meio de idade, né? Nem Gente. falava direito, mas assim, trocava as palavras, com certeza, né? Mas aí o pastor colocava um banquinho ali pra gente estar cantando, pra mim estar cantando, né? E, e assim, cresci na igreja, conjunto de criança, conjunto de jovens, já cantei em trio, ministério de louvor, Ixi. círculo de oração, né? E fui criada nesse ritmo, né? Na Igreja Assembleia de Deus também, Alcântara. E já passei por vários lugares também, né? No Rio de Janeiro, que é Cachoeira de Macacu, né? Papucaia é o nome do lugar, né? E, e foi uma bênção. Até eu vim para o Espírito Santo, né? Com 20 anos de idade. 19 anos de idade, vim para o Espírito Santo com meus avós, né? E conheci meu esposo, casei, fiquei e passei por algumas experiências e aí assumi o ministério, Eita. né? Assumi o ministério e gravei a canção Pacto do Arrebatamento, depois o álbum que a gente vai falando. Que E é massa. isso. Mas vamos voltar lá no início, lá de quando você iniciou. Sim, Você falou uma situação aí que me deu um gancho aqui. Com 2 anos? 2 anos e meio, não dá nem para acreditar. Não dá Gente, nem para acreditar. Assim contava minha avó, né, que já faleceu. Mas eu me lembro assim de algumas coisas, alguns alguns reflexos, flashes né? assim, né, É que dá. isso mesmo. E cresci assim, eu lembro de eu cantando no banquinho, né? 2 anos e meio, eu acho que é Caraca. muito pouquinho pra gente lembrar muito, né? Mas fui crescendo assim, né? E cantava músicas Shirley Carvalhais, né? Gente, já tinha Dois já uma anos e potência meio vocal. não, Já. mas mais pra frente, E aí, mas é bem interessante isso, né? Que eu já Não, comecei eu eu, gostava da música já desde eu gosto sempre, né? dessas histórias assim que o pastor oportuniza de botar um banco e tal, porque eu vivi isso com a minha família. Sim, E isso é muito legal, porque você dá um incentivo. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa, como é que eu falo, esse feeling do pastor de fazer isso, até porque as igrejas hoje estão, né, tão bem estão diferentes, bem né? Tão bem diferentes, né? diferentes. Então, mas, poxa, isso é muito legal. Mas hoje também tem o lado do culto infantil, né? Uhum, Que sim, você consegue dar essa oportunidade. sim. Porque 2 anos e meio, É 3 anos, 4 anos, que nasce, né, um verdade. adorador, que nasce uma pessoa que vai ministrar daqui a um tempo, né? É verdade, é Isso é verdade. legal. E antigamente tinha isso, né, nas igrejas da Assembleia de Deus, principalmente nas Assembleias de Deus, né? Uhum. E eles investiam desde criança, né? Desde pequenininho mesmo, dava oportunidade. E não era só para mim, era para várias crianças Sim. na igreja, né? Na época. E também não era só na minha igreja, como você falou, parece que era uma cultura até, né? Das igrejas. E isso aí ajuda muito também a gente ao decorrer da vida, né? Questão de timidez, né? E tudo, é muito legal. E hoje você não vê muito isso mais. Você vai nas igrejas, principalmente igrejas mais renovadas, né? Eu gosto muito, respeito, mas não tem muito essa questão de oportunidade, até nas Assembleias de Deus mesmo, né? Que são Já mais mudou tradicionais, muita coisa. já mudou muita coisa. Eles já não investem tanto, né? Muitos não têm até paciência, né? Para estar dando uma oportunidade, né?
geralmente para criança. Mas aquela época foi uma época muito boa para mim, né? Porque desenvolveu muita coisa, né? Questão do ministério hoje, né? Eu vejo assim. Eu tenho contato, né, com alguns professores assim, e eles falam que essa idade é perfeita para Sim. você poder desenvolver Uhum. isso na criança, seja para cantar, seja para tocar, seja para poder aprender a falar outras línguas, porque é Sim, uma fase sim. que nem uma Absorve muita professora, a coisa. professora falou comigo de inglês, né? Ela falou assim, essa é uma fase que ela vai destravar muita coisa. E se você demora muito a fazer isso, não, vou botar meu filho no inglês, né? Que ela tava falando de inglês. Vou botar meu filho no inglês só com 15 anos. Cara, Não, gente, uma pessoa não. a Aproveita. criança com 7, 5 Isso. anos, ela vai pegar muito mais rápido do que ela. Exatamente, tem que E na aproveitar enquanto é música isso pequenininho. é assim também. Eu tenho alunos pequenos que Sim. quando ele demora, lógico, é totalmente diferente de uma pessoa mais velha. Uhum. Mas ele demora a pegar. Mas quando ele pega também, ele já sabe o caminho, então flui muito mais rápido. Exatamente. E legal de você cantar desde novo é que você Uhum. acabou perdendo muita coisa rápido, né? Tipo, perdeu o medo, Sim, você ficou mais inibida para poder falar. E isso exatamente. hoje na igreja faz muita diferença. Faz, Porque você vê faz. pessoas cantando que às vezes tem aquele bloqueio. Mas por quê? Começou agora. Exatamente, exatamente. Eu vejo muito em programas, por exemplo, Raul Gil, né? Programas entretenimento, né? Que tem muitas pessoas que são cristãs, né? Por quê? Porque mesmo sendo hoje, atualmente, não sendo como antigamente, mas ainda há essa oportunidade. E isso é muito importante, né? Principalmente para criança. Por exemplo, o meu netinho tá com 8 anos, com 9 anos. Eu falo para minha filha, já tem que colocar na aula, né? Meu filho toca também, ele toca guitarra e tal. Uhum. Bota na aula de guitarra, né? Bota. Não, mãe, é bom mais pra frente porque ele já vai saber o que quer. Não, tem que colocar ele na aula de bateria, coloca ele na aula de guitarra, de teclado. Por quê? Porque depois ele vai escolher. E é bom que ele vai ter uma bagagem, ele vai poder escolher E e ele vai ter já uma vai ter base uma para ele falar base. onde eu vou. Exatamente, entendeu? Então, antigamente tinha muito isso, né? A gente fazia de tudo na igreja, né? A gente já começava pequenininho, aí Verdade. já ia pro conjunto das crianças, aí fazia peça, antigamente era jogral, né? Porque eu tenho 49 anos, gente. Oh, meu Deus, cheguei. E aí era jogral, era conjunto de adolescentes, a gente fazia de tudo, então acabava a gente aprendendo também um pouquinho de cada coisa, né? Isso é muito interessante, né? Porque isso a gente estava conversando até antes de começar aqui a gravação, que a gente estava falando que aquela igreja de antigamente que tinha várias atividades, hoje não Não é existe mais. mais, não é Aí a gente mais. estava falando da questão do Ministério de Louvor, né? Uhum. Que antigamente a gente ensaiava, se desse mole, o sábado todo, ou se não, domingo, né? Ia pra escola dominical, aí de tarde ensaiar, chegava em casa Cara, o tipo tempo 3 horas, 4 horas, Uhum. pra poder tomar banho e Sim, voltar. sim. Hoje, se o É, ensaio passar de 1 hora e meia, o pessoal já tá arrancando é o aquela cabelo. coisa, parece que as pessoas antigamente, parece que elas sonhavam mais, né? Também, né? Questão de sonho. Eu tava conversando com um ex-líder de louvor meu e a gente tava falando muito sobre isso, que as coisas mudaram muito, né? Antigamente as pessoas queriam estar mais na igreja, queriam, igual você falou, né? Questão de Uhum. ensaio, né? Queriam estar mais ali e, tipo assim, tinham mais dedicação. Tinham mais dedicação com isso também. Né? Hoje em dia não tem tanta dedicação assim. Tem um evento, na semana do evento quer ensaiar, na semana do evento quer se preparar, aí fica complicado. Porque muitas igrejas também tem muito evento um em cima do outro, né? Sim. Cada mês tem. Mas dá para se preparar, dá para se organizar. Eu acho que é isso daí. Eu acho que é a organização que falta. E Organização, se você organizar entendeu? certinho, Exatamente. você pode ter Então, evento direto, mas você vai ter uma equipe preparada. exatamente. E questão da pessoa também, né? Se organizar, né? Exatamente, de se organizar. E tipo assim, também tem aquelas situações, eu acho que acontecem em todas as igrejas, né? Por exemplo, tem os músicos que estão mais à frente,
são mais preparados e aqueles outros que estão começando. Eles geralmente não querem ter paciência para ensaiar com quem está começando. Aí eles acham mais fácil pegar os músicos que estão mais à frente, né? Você, não, na semana do evento a gente ensaia porque já tem aqueles músicos preparados. A equipe preparada. A equipe preparada. Né? E não é bem assim. A gente também tem que aproveitar as pessoas que já estão começando Principalmente para também. alguns certos tipos de eventos, né? Tem uns eventos, lógico, que não tem jeito. Vai ter que ser aquela equipe por causa, talvez, da importância ou da... Mas eu acho que se você se programa antes, dependendo, dá para aproveitar. Dá certo. É. E a igreja é uma escola, né? A igreja é uma escola, assim, eu vejo tanto de ministros, palavras, quanto louvor, em todas as áreas ali, é dança, né? Então, acho que é questão de se preparar mesmo e dar oportunidade também para essas pessoas, né? E também dar mais tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas não tem dado tanto tempo para ensaio, não tem dado tanto tempo. Quanto mais ensaio, mais perfeição. Antigamente, na minha época, né? Porque eu tenho 49 anos, né? Eram 3 meses antes para ensaiar, 4 meses antes para ensaiar, né? Eu lembro que eu era da Assembleia de Deus do Alcântara, ia muito, né? Enquanto eu era bem pequena. E tem um cantor, né, que é até bem conhecido, o Edson Damasceno, que ele liderava os jovens lá. E aí o que acontece? Quando chegava na época de festa, juntava todos aqueles jovens das congregações. Nossa. E geralmente era domingo à tarde. E não era só os jovens, era orquestra, sabe? Era muito top, era lindo de ver. E assim, dificilmente as pessoas faltaram, sempre lotava os ensaios. E eram 3, 4 meses antes. E as músicas que eram feitas para o congresso eram todas inéditas. O Edson Damasceno fazia para esse, no caso, o coral, né, dos jovens, né, o conjunto, era um conjuntão enorme, já pegava quase a metade da igreja, e olha que a igreja era grande, né, que tinham várias congregações. Então, tinha uma dedicação, né, e isso a gente via também, tanto aqui no Espírito Santo, tem o Ministério Serra, acho que eles fazem isso até hoje, juntam também, tem muitas igrejas que ainda fazem isso, né? Essa cultura, né? Isso, mas tem igrejas que já se perdeu isso aí, né? Eles não têm tanta paciência, é aquela coisa também, né? É igual o pastor, né? A igreja não é a cara do pastor, o líder, o ministério também é a cara do líder, né? Então, assim, se for um líder mais comprometido, com mais paciência, com mais comprometimento, com certeza vai ser da mesma forma, né? E só tem a ganhar, crescer, né? Que quanto mais ensaio, mais aperfeiçoamento, mais segurança. Então, é bem legal. Eu acho né? legal porque, vamos botar, a gente pegou uns líderes, eu acho que isso que é legal, a gente pegou uns líderes que tinham esse pensamento. Então, quando a gente vê uma coisa diferente hoje, a gente já sente falta de... Sente falta. Poxa, antes era assim, hoje eu já vivi essa estação, né? Sim, que era sim. dessa forma e tal, hoje tá diferente. É engraçado que esses dias eu tava conversando com um pastor, aí ele falou disso, ele guitarrista, ele tem 3 guitarras e tal, e ele é pastor hoje de uma igreja. Aí ele tava falando comigo, hoje eu quase não toco com o Ministério de Louvor da minha igreja. Ele falou assim, porque eu não consigo me encaixar ao Ministério de Louvor. Sim. Ele falou assim, hoje, aí aquele lance que a gente tava falando, hoje o pessoal ensaia antes do culto, eles ensaiam 1 hora, 1h30, e eu sou de uma época que eu passava praticamente a tarde toda ensaiando, pegava os detalhes, fazia tudo. Aí ele falou assim, e hoje Aí, quando eu tô assim, eu quero tocar um pouquinho, aí eu vou e toco, monto lá minha guitarra e tal. Aí ele falou assim, mas quando eu não tá naquele negócio me machucando, tipo, não, cara, a gente podia fazer... Aí ele falou assim, aí ele também não bate de frente, porque ele entende que hoje, né, tá muito mais complicado, o pessoal trabalha mais e tal, às vezes não tem tanta disponibilidade. Mas ele falou assim, aí é a mesma coisa que a gente conversou aqui, mas, pô, se organizar um pouquinho melhor, dá pra fazer. Dá pra fazer. Entendeu? E isso que eu fico vendo, a gente sente falta disso, porque às vezes a gente
tá num lugar e tá vendo como é que o pessoal leva, você fala assim, poxa, eu sinto saudade da época que fazia assim e Sim, tal. E, sim. E antigamente também tinha uma cobrança dos pastores para os líderes. Hoje em dia não tem muito isso mais. Ah, não quer ter dor de cabeça, não quer, já tenho problema com, né, eu já tenho responsabilidade com a igreja, então eu não quero ter responsabilidade com o Ministério de Louvor, não quero ter responsabilidade com conjuntos. Então, tipo assim, é algo que poderia ser monitorado também pelos pastores. Se não, uhum, tem que ser assim, né? Tem que o padrão, tinha que ter um padrão, né? é isso aí. E aí hoje em dia não tem, né? Então, por conta também dessa questão da correria, da dificuldade, as igrejas também estão crescendo, né? Muitas igrejas crescendo, então eles não têm muito tempo para isso. Aí tem questão de faculdade. Antigamente não tinha muito isso. Faculdade era para quem? Para quem tinha, né, um Dinheiro, recurso é verdade. melhor, entendeu? Hoje em dia tem internet, hoje em dia tem muita coisa. Então as pessoas se ocupam também com outras coisas, né? E muitas das vezes deixam as coisas do Senhor para Pra depois, última para hora. a última hora. E não deveria ser assim. Tinha que Deveria ser ao ser. contrário. A palavra de Deus fala assim, o quê? Fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu creio assim, que primeiro Deus, depois família e depois igreja, Uhum. né? Então, quando se fala de igreja, você tem que fazer muito bem feito. Você pegou algo para fazer, estou no ministério de louvor. Então vamos fazer bem feito. O líder tem que pegar entendeu? É, Impor mesmo, ó, se você não vier no ensaio, não vai tocar. Ah, é o melhor, não importa. Vou colocar outro, né? E assim as pessoas vão pegando mais isso aí. responsabilidade. Antigamente era assim. E as coisas fluíam, né? Até mesmo a questão do espiritual, né? A questão da oração, da busca, do jejum, Isso né? A aí. gente se preparava antes, né, para estar Tinha aquele medo, né? Aquele tinha, temor, aquela tinha. preocupação em, nossa, eu tenho Exatamente. que, né? Tenho que estar, eu preciso buscar, né? Eu particularmente eu tenho esse medo, né, da questão da busca, né? Ah, tá, eu tenho eventos, eu tenho. Gente, se eu não estiver bem, eu prefiro adiar, eu prefiro, sabe, com antecedência. Por quê? Porque você tem que levar a presença de Deus àquele lugar, que é o mais importante, É isso né? aí. Você tem que ter a técnica e tem que ter a unção, né? E você, para ter a técnica, você também precisa de dedicação. E o espiritual, a mesma coisa, você precisa de Tem que ter um dedicação, tempo. você tem que ter Verdade. tempo, entendeu? E hoje em dia as pessoas não estão muito preocupadas, não. As pessoas, vou uma vez por semana na igreja, tá muito bom. Né? Já entrei em outro assunto, você reparou, né? Aham. Mas Mas tá vambora, tudo bem. vambora. Mas é válido, porque É uma coisa é, puxa a outra. o público que o Garage Music tem, né, a gente tenta abraçar todo mundo, né? Uhum, E tem gente que vai ouvir isso daqui e às vezes vai ligar aquele alerta, tipo, poxa, eu preciso fazer mais. Porque é necessário, é né? Então necessário. é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente quer, né, levar para a área da música do executar. Sim. Mas só que o executar não é só o você saber tocar bem e tal. Eu me cobro muito em relação a isso, né? Que eu falo muito, Deus, eu não quero só tocar. Porque se for só pra Trazer tocar, a e eu sei. presença de E eu Deus. falo, eu sei que eu tenho que melhorar muitas coisas, eu tenho que me preparar em muitas coisas, espiritualmente falando, Sim. mas ainda bem que eu tenho essa cobrança. E tem aquelas pessoas que já É não têm essa temor, cobrança. isso é temor, E tem aquelas pessoas que né? já não têm aquela cobrança de falar, Exatamente. do jeito que eu fizer, Sim. se eu tocar lá. Isso é triste, né? Ó, eu sou de uma época que criança, vamos colocar aqui, eu era de conjunto de criança, vamos colocar 5, 6 anos de idade, eu me lembro. E a cobrança era maior essa questão do espiritual. As crianças, todo sábado, estavam na igreja, buscando. E a gente orava, era de joelho. Nossa, chega, eu me arrepio de lembrar. Muitas crianças eram batizadas com o Espírito Santo nessa época. E a gente sentia mesmo a presença de Deus. Naquela época era muito mais rígido, né? As coisas eram. Uhum, Eu fui criada numa Assembleia de Deus que era totalmente fechada mesmo, de usos e costumes e tal, uhum. né? Fui criada com a minha avó e minha avó me criou, né? Mas assim, essa questão de busca, eu aprendi lá, criança. A gente fazia jejum, a gente orava, a gente buscava.
muitas crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Então, eu acho que vem de pequeno isso também, essa responsabilidade, né? E quem também, às vezes, não foi nascido e criado também no lar cristão e tudo, tem que ter esse princípio de busca. A busca, meu filho, está em primeiro lugar, né? Tem que ter, né? Porque Tem que senão ter, tem que ter. vai ser simplesmente uma lata vazia fazendo barulho. Exatamente, entendeu? E assim, e ao decorrer, assim, as coisas foram muito assim precoces assim na minha vida, assim, muitas coisas, né? Por exemplo, o meu batismo, eu me batizei com 11 para 12 anos de idade. Quer dizer, eu já aprendi a ter responsabilidade lá de trás, né? Então, quer dizer, eu já me senti preparada com 11 para 12 anos e nunca me desviei, né? E isso é bom, isso é ótimo, né? A questão do temor, da presença de Deus e tudo, né? Agora, voltando aqui para a questão da dedicação, né? Em relação à música, que a gente estava lá, que eu já trouxe outra. Já entrou em outro assunto. Mas vamos seguir. Já tem outro assunto. Mas é assim, a dedicação faz parte, é preciso, entendeu? Igual os meninos que estão comigo, né? Questão de ministério. Tem que ter uma organização, aperfeiçoamento. Geralmente a gente pega música de outros cantores, trazem também pra gente cantar, né? A gente canta muito das vezes Fidelidade, muitas músicas mais conhecidas. Mas eu quero cantar ali certinho. Quero que eles toquem também certinho, né? E eu não me importo se você tem uma bagagem, eu quero que você se dedique. O Davis vai estar com a gente. A gente precisa de dedicação, de tempo. Porque não adianta nada você, tipo assim, eu tenho uma bagagem, mas você não tem tempo. Se você quer, você tem que ter o tempo. Tem que ter. Tem que ter o tempo. É igual a situação de você tirar a música, né? Você estudar e tal. Isso eu já contei aqui no podcast, que às vezes as pessoas olham assim, nossa, ele toca igual o CD, não faz Cara, muita Dreyfus, você coisa toca e tal. demais, Dreyfus. Mas é porque a música pede, entendeu? Eu acho isso interessante. É porque é uma dedicação sua também? É uma dedicação. Você ouve, isso, não ouve? Sim, Isso. isso é uma coisa que eu aprendi com a Adelson, né? Cara, Adelson é Freire, show, né? baterista Show. exemplar. E ele tocava o que ele gravava, né? Tipo, na época de Vocal Azaf, Banda Gion e tal. E eu falava com ele, eu falava assim, pô, Adelson, você sabe muito mais que isso, você não faz muita coisa. Aí ele falou assim, Dreyfus, eu tô tocando em conjunto, então eu não tenho que aparecer mais do que Exatamente. ninguém. E tem muito isso, né? E hoje em dia isso na igreja tem muito isso, guitarrista, baixista, tem muito isso. Baterista hoje em dia, né, o cara quer fazer mais coisas que às vezes não tem. O Thiago aqui, que é nosso parceiro aqui, ele toca percussão, né? Uhum. Aí ele fala muito isso, ele fala, mano, tem bateras que eu toco que às vezes não dá nem vontade de tocar. Exatamente. Porque às vezes o cara faz tanta coisa que ele não consegue fazer muita coisa na percussão. Sim. Porque o cara toca bateria e faz percussão ao mesmo tempo, né? Tipo isso. Aí fica uma coisa meio que... Pô, aí fica difícil você fazer as coisas. Às vezes que a gente conversou porque às vezes quer tocar solo ali, né? E é um conjunto. Aí a gente acaba... Vira uma bagunça, né? E isso é ruim. Então ele sempre me falava isso. Você tem que fazer o que tá ali na música. E se a música tá desse jeito, cara, faz igual. Eu gosto que faça igual, entendeu? Porque... Não erra. Você vai fazer igual. Você não vai inventar. Vai estar o que tá na música. Exatamente. Tem uma oportunidade de você estar em alguma coisa e... na bateria tá o fulano. Aí você faz o que você tem que fazer. Agora, fora isso, segue o que tá na música que vai dar tudo certo. Geralmente, quando a gente faz, tipo assim, a gente improvisa, né? Improvisos. Eu tenho uma pessoa, né, que é o Gabriel, que é o guitarrista. Você conhece o Gabriel? Gabriel Gobetti? Eu acho que eu já ouvi sim. Ele mora em Serra Dourada também. E é uma benção, Gabriel. O Gabriel que conduz. Geralmente, quando não é ele, é o Pedrinho. Pedrinho, você conhece? Guitarrista? Sei. Geralmente são eles. Eu sempre gosto de ter um condutor. Por quê? Porque eles sabem o que estão fazendo. Eu sou cantora, eu não sei tocar, eu não sei, eu só ouço, eu gostei, eu não gostei. E geralmente eu também tenho muita dificuldade com baterista. Porque eu sou extremamente pentecostal, né?
sou pentecostal, eu gosto de worship, né? A gente estava conversando agora há pouco. Gosto de worship, gosto do pop, né? Gosto muito de guitarra e bateria. Mas tem que saber dosar o negócio ali, porque às vezes você tá cantando lá, o baterista tá lá em cima, ou tá fazendo coisa ali que não, né? Então, para isso, eu tenho o Gabriel, para isso eu tenho o Pedrinho, que vai orientar o Vai barato. dar uma guiada na Agora, se galera. não dá para ensaiar, é igual a música. Chegar lá tem que fazer igual. E acabou, entendeu? Aí a gente não erra, né? Eu acho que isso é muito Mas importante. vamos Muito entrar legal. então nessa parte Elisa Colli cantora. Ah, Quando você veio no caso, pro estado, você já cantava solo ou você fazia só parte de Ministério de Louvor e coral? Ou já tinha aquele, não, já ia em algumas igrejas cantar? Ou aqui no Espírito Santo que meio que surgiu isso depois que você casou e, não, comecei a cantar aqui e tal. Como é que foi? Conta um pouquinho posso pra começar gente. do início? Do início? Fica à vontade. É. Então, como eu comecei desde assim, né, bem pequenininha, o Senhor já usava pessoas para falar sobre o ministério, né, que o Senhor me levaria para muitos lugares, né, e onde eu não pudesse ir, minha voz iria, né. Só que aí, aquela época era tudo muito difícil, era disco de vinil. Então, assim, por mais que a gente queria, mas era muito difícil. A gente não tinha um recurso, era tudo muito caro. Então, assim, eu sonhei muito em ser cantora, sonhei muito gravar um disco, né? Eu ouvia muito Shirley Carvalhais na época, né? E depois foi Cassiane, né? Até hoje, eu sou muito fã da Cassiane. E sonhava com isso, até o momento de eu parar de sonhar. Parei de sonhar. E aí vi para o Espírito Santo, e o Senhor sempre usando pessoas, mesmo assim cantando nas igrejas, cantava em ministério de louvor quando tinha oportunidade, e como eu posso falar, eu gostava muito de ministério de louvor, né? E aí eu me sentia ali muito bem e não queria sair. E aí vim para cá, para o Espírito Santo, quando eu vim para cá, que eu comecei a cantar em ministério de louvor, e vim para cá, para a Serra e tal. E aí o Senhor continuando usando pessoas e tal. E mas não cantava em igrejas assim como uma cantora, não. Só quando tinha oportunidade, vamos ouvir a irmã Elise e tal. E sempre presa em mim. Não, eu não queria mais saber da questão de ser uma cantora. Eu queria estar ali em grupos, né? Grupo vocal, que eu sempre cantei muito em grupo vocal e tal. Hoje E quase não tem, né? não. Muito E difícil. a gente em família lá em casa, a gente quando se reúne é muito bom, Não, né? A gente é isso que eu ia falar. canta E muito. quando tem, é assim, é família. Agora não tem É, essa. É muito raro hoje você em ver, dia tipo, você canta bem, você canta bem, você canta bem, você é, quer. Vamos reunir aqui, vamos fazer um quinteto aqui e tal. exatamente, Cara, antigamente isso era. exatamente. Tinha festival Isso, de grupo. isso. Hoje. E eu sempre amei essa questão de vocal. E a questão do ministério, pelo menos antes, né, antigamente, uns 10 anos atrás, era muito diferente de hoje, né? Uhum. Mudou muita coisa. A gente, enquanto não separava as vozes tudo certinho, né? A gente tinha 2 ensaios na semana, questão de ministério e tal. Perfeito, eu gostava disso. E aí surgiu uma situação, né, do meu esposo, quando ele se desviou. Ele ficou 3 anos desviado, né? Afastado da presença do Senhor, e as crianças eram pequenas nessa época. E eu comecei a buscar muito, eu já buscava e comecei a buscar mais, né? Porque eu queria ver meu esposo novamente, né? Uhum. Na casa do Senhor e tal. E aí, o Senhor me levou. Ele voltou para a igreja, mas queria voltar para a Assembleia de Deus nessa época. A gente era da igreja missionária, lá em Eldorado. E aí eu voltei para a Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus tão pequenininha, mas ali foi um aprendizado para mim. E lá o Senhor me direcionou tipo assim, eu comecei a sonhar novamente, né? A questão porque o Senhor como o De Senhor já usava cantar, muito, né? O Senhor usava muitas pessoas para falar e tal, e que ia dar recursos. E aí eu fui para essa igreja e lá as pessoas me apoiaram tanto, tanto.
E devido à situação, devido o que eu tinha vivido, né, a experiência que eu tinha vivido, questão do meu esposo e tudo, aí o Senhor me direcionou a gravar, né? Aí eu assumi o meu ministério, porque ali foi um aprendizado, ali eu fui ministra de louvor, ali as pessoas começaram a me convidar para cantar solo nas igrejas e tal, e aí eu encarei, entendi que foi o momento. Tanto que o Senhor usou uma pessoa em profecia, não sei, né? Vocês acreditam em profecia, muita gente, né? Eu acredito que o público também. Deus usou uma irmã e falou assim, no dia que ele voltou, ele falou assim, eu permiti tudo acontecer. Porque se você acha que você fez a minha obra está começando agora na tua vida, e realmente, né? Começou a partir, foi 2012. E aí eu assumi o ministério, aí resolvi, eu ia gravar uma música, Impacto do Arrebatamento, né? Foi a música até que o Valquimar me deu essa canção. E aí depois decidi gravar o álbum, né? O Senhor me orientou, me direcionou a gravar o álbum, com 12 faixas, inclusive a maioria do Dan Estevão, irmão do Dreves, porque eu sou apaixonada com as canções dele. E gravei um álbum com 12 faixas, depois os singles, né? Que foi depois, foi primeiro Impacto do Arrebatamento, depois foi o Aí Vem o Noivo, depois o Levanta e Anda, e o Ele é Deus, né? O Orgulho Cego foi o Lyric. Mas é isso. Começou dessa forma, numa igreja pequenininha, que o Senhor me direcionou, né? Mas desde criança o Senhor já havia falado a questão do ministério solo, né? Às vezes a gente não dá, a gente já falou isso aqui, a gente não dá importância aos pequenos começos, né? E a forma que acontece. Nara e Sara estiveram aqui, elas contaram a experiência dela, você está contando a sua experiência. Eu compartilhei, né? Eu vivi um pouco da experiência do Amaury, né? Que era do Ministério Hebron e tal, que hoje ele lidera uma igreja lá em Cachoeiro, e ele conta, né, que ele ficava cantando no trabalho dele, tipo, cantando e tal, tipo, ninguém tá vendo ele ali, né, e hoje a voz dele é conhecida nacionalmente. Muitas das vezes orações, né, que tinha na igreja lá na Hebron, tipo, de 10 e meia-noite, ele pegava o violão, ele praticamente ficava debaixo de uma mesa que tinha. Ele sentava debaixo da mesa ali e começava a cantar e tal. E ali surgiram várias e várias canções que o Ministério Hebron gravou depois. Sim. Então, tipo, quando você fala essas histórias assim, eu comecei numa igreja pequena, às vezes tem gente que vai olhar e não dá nada. Mas às vezes é ali que Deus vai te destravar. Exatamente. Pra você pegar, às vezes, um público Exatamente. Tudo é o propósito de Deus, né? Deus tem um propósito pra tudo. Eu era da igreja missionária, olha só, eu fui pra essa igreja. Fiquei lá 3 anos, aconteceu tudo isso e depois eu voltei. Nós voltamos para a mesma igreja, que é a igreja missionária. Fiquei idas e vindas 16 anos lá. Então o Senhor me tirou de lá para me entender o meu chamado, o meu ministério, e depois me levou de volta. Olha só como que Deus trabalha. Né? Deus trabalha dessa forma. Então, às vezes... Porque ele vê que, tipo, se você tivesse ficado só lá... Talvez você não ia destravar... Não, porque eu era muito agarrada com o Ministério de Louvor. E lá tinha um ministério grande. Então, assim, eu tava ali para tudo, né? Na igreja pequena também. Porém, eles viram um outro lado meu, que era um ministério solo. Então, através daí entendeu? Foi abrindo. Poxa, que massa. Né? E essa experiência que eu vivi, né? A questão do meu esposo tá desviado, eu busquei mais, eu orei mais. Eu quis fazer mais a vontade de Deus ainda. Senhor, seja feita a tua vontade, né? Faça o que tu queres na minha vida, né? E o Senhor fez mesmo, né? É só a gente abrir o coração e entender, né? Porque lá no missionário eu não entendia. Eu só queria ficar lá, né? Quietinha. E o Senhor só queria me tirar, né? Para me entender. E foi bênção, entendeu? Até hoje eu tenho amizade com eles, com o pessoal da Assembleia, sabe? Eu saí já de lá, né? Como eu falei. Tenho amizade com eles, pessoas maravilhosas, me ajudaram muito, sabe? E assim mesmo, Deus coloca também pessoas na vida da gente para nos abençoar no momento certo.
Que show, Elisa. Elisa, e ministerialmente falando hoje, né? é, Já aconteceu algumas situações que, tipo, te marcou. Aí eu queria que você falasse, né? A gente sempre pergunta aqui, né, dessas situações que acontecem, que ninguém sabe e tal. Mas eu queria que você contasse os dois lados. Eu queria que você contasse, porque eu tenho certeza que tem. Aquele lado que, igual você falou, né, que chegou, não, aqui na igreja tem tudo, e chegou lá, não tinha nada, que é o lado dos perrengues, mas eu queria que você contasse também alguma coisa boa que o ministério Eles Acolhe trouxe pra você, ou que fez você viver, tipo, ah, não, eu fui em tal lugar e lá eu fui honrado dessa forma, aí você vai falar, pode ser uma, duas, né, fica à vontade. Sim. Então, situações engraçadas a gente sempre tem. São 10 anos, né? São mais de 10 anos, né? Aí, caminhando, né? Fazendo a obra do Senhor. Mas teve uma situação lá em Vila Velha. É Vila Velha não, Cariacica, Castelo, não é? Castelo Branco, Cariacica, Ixi, Cariacica. acho E isso acho que é. já tem algum tempo já isso. Menino, olha, ligou uma pessoa para mim dessa igreja e me viu numa revista, na Arca Gospel. Ô, cantora Elisa Cole! É você? Pegou meu contato, né? Sou eu mesma, irmã. Pai do Senhor, eu queria que vocês viessem aqui na minha igreja, vai ter aniversário da igreja e tal. Eu disse, não, eu vou sim. Aí eu falei assim, olha, mas como é que é a sua igreja? Porque tem todo um... a gente pergunta como que é a igreja, a estrutura da igreja. Até mesmo porque a gente vai com banda e ela queria. A gente vai com playback e vai com banda, mas ela queria que a gente fosse com a Com banda. banda. Meu Deus do céu. Aí... E aí ela falou assim, não, eu falei assim, manda foto, porque a gente precisa saber como que é a igreja e tal. Ela falou assim, não precisa de foto não, aqui tem tudo. Meu Deus do céu. Aqui tem tudo. Aí tem o pastor Carlos Salvador, ia estar no dia pregando. Não, pastor Carlos Salvador vem aqui várias vezes. E aqui não, pastor, não, aqui tem bateria, aqui tem som, tem tudo. Eu falei assim, mas irmã, a gente só precisa da foto por conta mesmo dos músicos que vão. Você vai precisar levar alguma caixa, né? Porque geralmente é assim, né? A gente leva o Vai básico, né? levar Os instrumentos, né? que dá pra Cada um tocar. leva o seu individual, mas às vezes leva caixa também, tá? Não, mas não precisa nem trazer caixa. Meu Deus do céu. Cara, nós ensaiamos, que a gente é extremamente assim. A gente ensaia, a gente paga estúdio, a gente sabe, a gente se organiza pra isso. Aí chegou lá, e os meninos todos empolgadíssimos, né, pra ir. Chegou Quando fala lá na assim, pô, igreja, igreja é. cara, foi engraçado. Aí chegou lá, o Bruno tava tocando pra gente. O Bruno, você conhece o Bruno, baterista? A de Vila Velha. De Ah, você nome conhece, assim você tem não tá que ver. lembrando, você não tá lembrando. Aí o Bruno, a baterista, foi à frente, né? Foi ele com os meninos e a gente ficava mais atrás. Cara, ele voltou tão triste. Meu Deus do Ele, céu. Elisa. Aí ele já tinha chegado primeiro. Ele falou assim: não vai dar pra gente tocar, Elisa. Eu falei assim: como assim? Ele falou: Elisa, a igreja não tem nada. Eu falei assim: você tá de Jesus. brincadeira. Você não errou a igreja, não? Não, né? A mulher falar dessa forma e dá errado. Não, velho. assim, meu sangue foi subindo, assim, né? Eu falei assim, meu Nossa. Deus, tem misericórdia, Jesus. Não, eu não vou falar nada, senão eu vou perder minha bênção. E quando eu fui entrando, foi eu e o Gabriel, né? O guitarrista Gabriel tá comigo muitos anos. E aí, quando eu entrei, tipo assim, com todo respeito, né? Tinha nada, mas se ela tivesse falado que era pra mim de playback, era melhor, não é? Não, se tivesse falado, então, irmã, aqui a gente tem um microfone, a caixa, tem Exatamente, bateria. sem Mas se eu problema. tivesse tirado foto, tivesse feito um vídeo, alguma coisa assim, Sem... você falar, galera, lá não tem cubo, então vamos levar cubo e Exatamente. tal. Você consegue ir estruturado. Agora, não, você vai acreditando na palavra. Sabe como é que era a igreja? Assim, com todo respeito, igual eu tô falando. Se falasse assim, olha, Elisa, vem de playback, ou vem com violãozinho, eu ia. De boa. Mas ela mandou ir com a banda e não precisava de nada. Meu Cheguei lá. Deus. O Bruno ficou tão triste que a bateria tava toda desmontada.
no culto, toda desmontada. Tinha uma caixa, Dreivos. Meu Deus. Uma caixa, um microfone. Aí o Gabriel foi lá tentar colocar a guitarra dele. Não Na aguentou. Meu Deus do céu. Não aguentou. Eu ia agora. A caixa era pequenininha, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que Devia você ser igual algumas igrejas que a gente vê, né, em bairros que são pequenas, que ela tem aquela caixa white som, né, com Sim. microfone e acabou. É desse Meu jeito. Deus. E não era de uma boa qualidade, porque não aguentou nem a guitarra do menino, Não vai entendeu? aguentar, não tem como. E aí o pessoal aguardando a gente chegar e a igreja pequenininha, mas cheinha a igreja. Aí, Gabriel, eu vou te ajudar, amiga. Pode deixar, amiga, não fica assim não, eu vou te ajudar. Aí ele pegou a guitarra, Deus do céu. tentou tocar a guitarra lá, Sem não nada conseguiu. antes. Meu Jesus. Eu tive que cantar no gogó, botar o povo pra bater palma. E você nem levou E, playback? enfim, Nem... Nada, Também não nada, devia ter também nada. coisa pra Pessoal, olha, playback, né? irmãos, eu tive que explicar, me justificar pras pessoas. Mas não podia nem colocar, né, culpar a irmã, porque ia ficar feio, ia ficar Uhum. chata a situação. Aí eu falei assim, olha, irmãos, infelizmente, né, foi uma falta, assim, de comunicação e tal, aí veio a banda. Mas na próxima, né, com certeza, né, próxima e tal, mas a gente vai cantar aqui e tal. Aí eu tive que cantar, botar o povo pra bater palma. Enfim, foi estressante. Teve uma outra vez também que a gente passa uns perrengues também, né? Decorrer do ministério. É certo Meu isso. Deus do céu! É vários, são Você que quer vários. ser cantor, São- saiba que vai ter os São vários. E aí teve uma vez que a gente estava com um carro e que estava fervendo muito. Não tem? Ai, Jesus. Aí a agenda era lá em Vila Velha. Colina, em Vila Velha. Acho que Colina. Enfim. Aí era a igreja muito boa e tal. Aí o pessoal tudo aguardando a gente, menina. Vai a gente em 2 carros. Eu disse, Mô. Aí, Mô, eu não sei se esse carro vai ter como chegar lá, não. Esse carro tá fervendo e tal. Você, Mô, nem colocando. Ah, não, vamos tentar. Mas, menina, quando chegou numa pista lá, depois na pista mesmo, na BR lá. Cara, o carro para. Os meninos tudo pararam pra empurrar o carro, velho. Mas eu cheguei totalmente destabilizada na igreja, velho. Falei assim, não acredito que tá acontecendo isso comigo, Jesus. O Senhor vai fazer uma obra muito grande. Meu Deus do céu. E os meninos tudo empurrando o carro. Amor, calma, amiga, vai dar certo, vai dar certo. Cara, mas nós chegamos na igreja, eu tive que pedir desculpa ao pastor, sabe? É um constrangimento também, cara. Essas histórias de perrengue sempre me lembram uns perrengues. Esses dias eu lembro, na verdade eu não lembrei, né? Eu fui fazer uma agenda com o pastor Amaury. Aí o Alex, que tá tocando teclado, ele já tocou com o Dan, né? Uhum. Aí ele tocava teclado com o Dan e tal. Aí teve uma agenda que ele lembrou que a gente foi tocar em Guarapari. E eu sempre tive o costume, porque desde quando eu toquei com antes, eu meio que peguei esse costume, né? Uhum. Ah, vai tocar em tal lugar. Cara, por eu soar muito também, tocando bateria, às vezes a igreja é quente e tal. Então eu pegava esse costume. Eu fazia o quê? Eu ia com uma roupa e levava uma camisa ou duas. Já cheguei a levar 2 camisas. Sim. Aí o Dan também Aí ele ia com a camisa e geralmente levava uma social. Aí, tá, beleza. A gente foi tocar uma agenda lá em Guarapari. E tamo indo vazado e tal. Todo mundo no carro, né? Aí Dan dirigindo e tal. E no meio do caminho, bum, pneu Meu estoura. Deus. A gente, ai meu Deus do céu, agora que esse pneu vai Gente, faz estourar. coisa do inimigo, né? Meu Deus do céu. Que tribulação, gente. Aí a gente foi, desce todo mundo do carro, tira todos os equipamentos do carro pro carro ficar mais leve, né? Aham. Tá, aí vai lá trocar pneu, não sei o que. Nossa, eu lembro que nesse dia a gente ficou sujaço, assim. Aí a gente olhou assim. Tem que falei, ter, gente, como gente. assim? Aí beleza. E aí nesse mesmo processo, a gente foi, chegamos na igreja, aí conseguimos lá meio que se limpar, né? Trocar a roupa, aí eu falei assim, cara, ainda bem que eu trouxe. Sim. Né? Porque, pô, imagina. E nesse mesmo segmento aconteceu isso uma vez que eu tava com o Anderson. Que na época que eu trabalhava com o Anderson, eu trabalhava no escritório dele. Sim. E tinha muita agenda que ele ia sozinho e eu ia com ele.
Aí teve uma vez que a gente tava vindo, de Cachoeiro pra Guarapari. Aí tava vindo o motorista, né, que é o Janderson, aí tava vindo eu e o Anderson. Aham. O pneu estourou Meu também. Deus. E nesse dia tava chovendo. Aí, graças a Deus, eu já segui esse caminho, né? Eu com a camisa dentro, tal, falei assim, pô, vai molhar a calça era preta, falei, pô, molhar a calça, beleza. Meu. Aí o Janderson começou a trocar o pneu e tal, aí eu fui ajudar ele e tal. Aí trocamos e tal, e depois só troquei a camisa. Falei, antes, fica aí dentro aí, você não pode chegar molhado lá não. Eu se chegar, beleza. Aí foi, trocou, mas, cara, é perrengue que você fala assim, ah, velho, Cara, eu só acho não legal passa que os isso. músicos ficam acalmando a gente, né? Aí, nesse dia do antes, ele nem desceu do carro. Meu A gente, não, antes, Deus. fica no carro aí, deixa que a gente Que troca aqui. Pô, e era, destabiliza. e era mó rolê, assim, porque nesse do Anderson, o step, ele ficava debaixo do carro. Meu Então, tipo Deus. assim, eu já teve que quase entrar Uhum. debaixo do carro, tirar o pneu e tal. Aí, na hora de botar o furado, a gente nem botou ele no lugar, né? A gente Sim. botou ele dentro do porta-mala mesmo e foi embora, seguiu viagem. Mas, ó, falei assim, gente, Pois você é. conta, a galera não Aham, não acredita, filho, porque, acredita. Mas é chegou isso que aqui, me tocou e tal. conforta. É isso que me conforta. Porque você vê o Anderson Freire, você vê esses cantores, né, que estão no auge, eles também já passaram por muitas. E a Não, gente fica aí, até, né? Hoje a gente tem assim, a gente ri, a gente brinca, mas na hora é tenso nossa, dá um demais. nervosismo, você fala assim, nossa, não vou chegar a O tempo. quê? Aí Teve você fica uma aquele pensamento, vez. nossa, nós vamos chegar na hora do culto, o pessoal vai achar que a gente é artista, não Sim. sei o quê. Nossa, não, Bia, porque aconteceu isso. E teve uma vez também que nós fomos cantar, foi até uma igreja lá em Goiabeiras. E aí, do mesmo jeito, ó, manda as fotos. Né? Aí, geralmente eu sempre pedia para os meninos agora para resolver essa parte, né? Aí mandava as fotos e tudo, mandaram, tudo direitinho, não, vai dar pra ir e tal. Chegou lá, nós fomos cantar. Parou tudo. Nossa. Parou tudo. Eu falei assim, não acredito. Mas eu falei assim, gente, é Deus querendo me dar experiência, só pode. Parou tudo, Dreyfus, na hora que a gente tava cantando. E eu falei assim, não vamos parar não, vamos continuar cantando, vamos continuar cantando. E aí caiu uma pessoa lá endemoniada, vamos lá expulsar o demônio. Eu falei assim, meu Deus do céu, Meu é a Jesus. fúria do inimigo. Mas sabe o que é isso também, Dreyfus? A gente ri, a gente brinca e tudo, já um outro assunto. É a questão das igrejas, principalmente eu vejo aqui no estado, eles investem muito em estrutura e na parte de som eles não investem tanto, que é um principal, né? E muitas das vezes não precisa nem o inimigo trabalhar, não, entendeu? Essas coisas acabam pesando na hora de você ministrar um louvor, porque E tira a como, atenção das e quando a gente pessoas. fala isso, não é nem questão de você deixar de estruturar a igreja para poder estruturar som, não. Mas é você ter pelo menos uma estrutura básica. Estrutura Entendeu? Não. básica. E eu nem falo, tipo, não, uma estrutura básica para cantor. Não, isso é para igreja também. Que às vezes a Exatamente. gente tem. Eu já vi isso, né? Deu em igrejas que você vê o louvor cantando, ou você vê alguma situação, você fala assim, nossa, é muito bom. Mas se o som fosse melhor. Exatamente. E também tem aquela questão, às vezes tem um som muito bom, mas não tem quem mexa lá, um técnico também que Isso aí. entenda, né? Então, Porque a tem gente vem de muito uma época isso. que era aquele negócio, né? Tipo, fica aqui no som. É, Não era aquele cara que entendia. não, Tipo, do nada, tipo, um cara aleatório. Vou ficar no som aqui, é só aumentar, abaixar. Tá muito assim, vou abaixar. Tá alto, vou. cara, e eu tenho assim uma regrinha comigo mesma, né? Eu chego nas igrejas, a primeira coisa que eu faço é fazer amizade com o técnico do som. Eu fico amiga deles. Porque se eles tomar raiva de você, meu filho, já Acabou, filho. era, A gente já ouve. era. Mas deixa eu te falar algo, assim, questão disso. Eu acho assim, tem muitas pessoas que hoje em dia até estudaram, né, e tudo, mas quando chega, eu acho que a percepção deles é diferente da nossa percepção, né? Eu vejo Hum. muito isso nas igrejas. Aí chega lá, o som é top, aí o técnico faz tudo que pode para melhorar, mas eles não têm a mesma percepção que você. O que eu faço agora? Eu levo o meu técnico. Porque aí
ele já Ele já tá entendeu, já está acostumado. acostumado com a gente, sabe, sabe o que a gente gosta, né? A questão de som, que a gente vai se sentir mais à vontade para fazer um louvor, né? Para adorar e Sim. tal. Então a gente faz isso. Mas a questão de investimento da questão dos pastores para as igrejas, eu acho que tá faltando um pouquinho isso. Eu acho que os pastores tinham que se É, atentar mais para e isso, é igual a gente tá falando, né? não é aquela coisa que você tem que gastar milhões para poder ter essa estrutura, não, cara. Às Não, vezes é uma gente. coisa básica, tipo, não tem como você jogar tudo em linha, né, que a gente fala, Uhum, tudo na mesa. Poxa, compra um cubo de guitarra legal, compra um cubo de baixo legal, porque você já não sobrecarrega muito, né, exatamente. o som da igreja, né, leve, né, técnicos de sons bom para poder regular o som, para Uhum. poder dar um ensinamento também para o É isso que Ministério eu de ia te Louvor, falar. Isso que eu ia te né? Você falar. falar com o cara da guitarra, ó, você vai botar aqui, mas você não precisa de botar tanto, você não precisa de aumentar Exatamente. desse jeito. Ó, o grave você pode fazer assim, o baixo você pode fazer desse jeito, teclado, são coisas básicas que você consegue fazer e às vezes você não gasta Exatamente. tanto. Exatamente. Pô, eu conheço um cara que ele conhece um cara que ele faz isso. Entendeu? Ah, mas, pô, eu chamei ele pra vir aqui, falei que a igreja não tem como investir nele, mas se ele tem como aqui mexer no meu som, então, cara, isso resolve muito fácil. Exatamente. A questão também, o Dreyfus, é essa também. O investimento também da igreja, um técnico de som para a igreja. Entendeu? Tá faltando um pouco isso também. Por quê? Porque às vezes, não tem recurso. Aí não prioriza essa parte, aí o que acontece? Não dá para fazer algo de excelência, né? Não, e E acaba estragando os instrumentos. são situações que você às vezes não precisa investir. Claro, né? Tipo, tem pessoas tem igrejas que você contrata um técnico de som, o cara vai estar lá. Pô, a sua igreja não tem como fazer isso? Vê quem é que mexe no som da sua igreja. Ah, não, lá eu tenho o Thiago, eu tenho o Douglas, eu tenho o Diego, exemplo. Uhum, Faz um treinamento com esses caras. Pega um cara já de som. Tem como você dar um treinamento para essa galera e tal, fazer um negócio legal? Pronto, resolve. exatamente, Não precisa exatamente. de você, não, vou gastar para pagar um cara para dar tudo culto. Não, você chama uma galera e faz um treinamento com ela. Que Exatamente. você consegue minimizar um pouco e É. você consegue manter uma boa qualidade. O cara vai ter uma estrutura. Não, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui eu consigo fazer e tal. E também tem aquelas situações, né, que eu já vi muito isso, de trazer, inclusive, eu fui de uma igreja, né, que eles sempre levavam um menino lá do Mistério Hebron, né, que você conhece lá de Uhum. Cachoeira, para regular lá, né, o som. Só que aí chegava na hora de ele executar aqui tudo aquilo que o técnico passou para ele executar, não, fazia da cabeça dele. Então não adianta também, entendeu? Então precisa ter uma pessoa também que entenda um pouco também, né? Porque às vezes chega lá, regula tudo direitinho, mas vai pela cabeça, não vou fazer assim não, porque assim fica melhor, né? Aí acaba descontrolando tudo. Mas voltando lá ao nosso papo lá, você perguntou sobre as situações, né? Os Dos perrengues perrengues. E a outra pergunta? alguma coisa boa que já aconteceu que você falou assim, poxa, eu não esperava por isso e Sim, sim. Eu em fala uma 2020 eu tive marcante eu tive depressão, né? Em 2020, devido às coisas que aconteceram comigo durante a vida, né? Uhum. E aí quando chegou na pandemia, o Senhor até usou uma pessoa, né, lá em Pinheiros, na cidade de Pinheiros, e falou comigo que aquele ano, assim, Deus ia me dar uma experiência muito forte, né? Ia permitir uma experiência muito forte na minha vida, mas se eu passasse por ela, eu ia ver o que Deus ia fazer no meu ministério. E aí o que acontece? Eu tive depressão, ansiedade, né? E aí foi assim, algo que, ai meu Deus, a palavra Te superação marcou, me marcou. superação. Entendeu? Foi uma superação muito grande, né? Quando chegou no final do ano, né? O Senhor, eu falei assim, não aceito isso na minha vida, não aceito depressão na minha vida, não aceito. Quem me chamou foi o Senhor, porque quando você está nessa fase de depressão, é, eu ouvia muito o diabo falar, né? Olha, você não é nada, você sabe. Então, se tudo para Tipo, acabar mesmo com o meu você já está para ministério. baixo e Isso, para vem mais acabar coisa. mesmo com o meu ministério. E aí eu falei assim: não, eu não aceito isso, né? Ao mesmo tempo que o diabo vinha e falava, Deus também usava pessoas, me ligava e falava assim: olha, o Senhor me mandou te falar para você não parar.
Você não parar, porque grande é o que o Senhor tem para fazer no seu ministério, na sua vida. Você sabe de uma coisa? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso. Foi aí que eu gravei os covers, né? Que foi o Autor da Vida, foi Coisas Maiores e depois eu gravei o Ele é Deus. Mas eu não estava bem, foi uma atitude que eu tive, Uhum. né? E através desse testemunho, o Senhor fez grandes coisas. Tem feito grandes coisas, né? Porque tem detalhes, né? E aí, geralmente, quando a gente vai nas igrejas, geralmente a gente sempre conta um, né? Os meninos falam assim, ih, vem eles com o testemunho. Mas Mas faz isso é bom, né? parte. Faz parte. Faz parte. E aí, o que acontece? Muitas igrejas por onde eu passei, contando testemunhos, vi pessoas curadas, sendo Poxa, libertas, sabe? Mandando mensagens para mim. Olha, eu tô passando por isso, mas depois do seu testemunho eu tenho certeza que Deus vai me curar também, né? Então, assim, muitas igrejas, muitas. E geralmente quando a gente começa a ministrar, começa a contar, as pessoas começam a chorar, as pessoas começam, você percebe que as pessoas estão sentindo a presença de Deus e muitas pessoas estão passando por isso, né? E isso é muito legal. E outra vez também que a gente foi lá em Cariacica, eu fui contar o testemunho sobre o meu esposo. E aí teve uma pessoa que estava lá, que depois me chamou e falou assim, olha, eu tô vivendo isso, né? Mas eu senti, assim, a presença de Deus, você falando aí e tal, eu senti um renovo do Senhor e eu vou lutar pelo meu casamento. Então, assim, é algo, assim, tremendo, né? Então, assim, poxa, vale a pena. Vale a pena. Você falando isso daí me lembrei, né, de uma das viagens que eu fiz com o Anderson e a gente estava na casa do Cláudio Duarte, né? Uhum. Aí a gente conversando assim, o Anderson comentou alguma coisa, ele foi e entrou nesse assunto. Ele falou assim, às vezes Deus ele nos faz viver experiências para que essa experiência nos ajude a tirar outras pessoas. Exatamente. Então, tipo, às vezes a gente fica assim, poxa, por que eu tô passando por isso? Para você Você não entender a dor entende, do outro. você não entende na hora, mas aí depois, quando você sai dessa situação e você vê outras pessoas, ou às vezes você conta sobre isso, outras pessoas, né, se apegam a isso e conseguem sair também. Exatamente. Isso é muito Exatamente. legal. Exatamente. É para você sentir e entender a dor do outro, porque o Senhor vai te usar nessa área. Isso aí. Teve uma certa ocasião que eu conversei com a minha pastora sobre isso. Pastora, eu estou vivendo isso, né? E muitas das vezes quando me dá a questão da ansiedade, tudo, eu quero me isolar e tal. E eu falei assim, não, nós vamos orar. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar nessa área. Falou bem assim comigo. Deus quer te usar nessa área. Porque através da sua cura, você precisa sentir, né? Para entender a dor do outro, né? E Deus vai te usar. Nisso aí. Amém. Glória a Deus. E é dessa forma mesmo, Dreyfus. Né? Eu vivi isso, né? Por quê? Porque eu fui abandonada pela minha mãe, né, aos 9 meses de idade, fui criado pelos meus avós, tive muito a questão da rejeição, senti muita rejeição, complexo de inferioridade. Isso, então, no decorrer do tempo, foi acumulando dentro de mim e eu não percebi, né? E aí, quando chegou, igual eu tô falando, 2020, que veio tudo à tona assim, né? Eu não sabia por quê. E a pandemia, ela fez, tipo, ela fez a gente pensar, lembrar, viver coisas que a gente nunca tinha vivido. Exatamente. Porque a forma que aconteceu, porque eu lembro, minha esposa, ela fala muito isso. Ela fala assim, amor, eu tava trabalhando numa quinta-feira, aí do nada ela ouviu os outros falando, ih, amanhã vai fechar tudo, amanhã vai fechar tudo, fechou. E tipo, fechou e fechou. Fechou. 2 anos. Na rua, se você ia, desse mole, você tava quase sendo preso, né? Mas, isso mesmo. tipo, fechou e fechou. Aí ela falou assim, foi uma coisa que foi muito... Assim, Rápida. então, De repente. a gente não tá acostumado com isso. A gente tava aqui normal, do nada... gente, cadê o povo? Cadê o pessoal? Tudo fechado. Foi tenso. Tipo, ficou aquele feriado prolongado por meses. 2 anos. Então, tipo, até as coisas começar a voltar uma coisa aqui, outra coisa ali, ficou. Então, isso
muita gente, né, infelizmente, faleceu nesse período. Sim. Mas eu acho que nem tanto por causa da Covid em si, né, da Uhum. doença em si, Sim. mas por causa da situação. Tipo, Exatamente. pessoas perdendo seus negócios porque tudo fechou e por aí Complicado. vai, né? Então, Complicado. tipo, Televisão, só isso o tempo aí são todo. situações que você para pra pensar e fala, rapaz, Uhum. é complicado. Complicado. E Deus permite, Deus tem um propósito para tudo, né? Como a gente estava falando, né? Então, Deus já tinha esse propósito na minha vida, né? De permitir eu passar por tudo isso para hoje outras vidas serem alcançadas também. Isso que é o mais importante, né? A gente vive essas coisas para a gente também estar abençoando outras vidas através do nosso testemunho, da nossa experiência, né? Que é o mais importante. Elisa, para fechar, eu queria que eu acho que esse final, eu acho que caminhou muito bem. Eu acho que eu queria que você, né, deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, para o seu público, para o nosso público aqui do Garage Music, porque às vezes é igual a gente conversou aqui, são situações que às vezes a gente não está preparado. Verdade. Às vezes muita gente acha que a gente não vive, mas a gente vive, Exatamente. né? E eu queria que você deixasse, né? Eu acho que como você viveu isso e Deus tem feito você, né, trabalhar nessa área, eu queria que você deixasse uma mensagem em relação a isso, né? Para a gente poder fechar aqui o episódio, fechar esse momento que a gente está conversando aqui, porque eu acho muito relevante, porque Sim. isso é uma coisa que muita gente às vezes fala, ah, não, né, a gente é da igreja, a gente não vive isso. Não, a gente vive. Sim. Algumas pessoas vivem de formas diferentes. Uhum. Porque eu já vivenciei Uhum. de pessoas estar passando por depressão ou estar passando por alguma situação Uhum. e você via a pessoa na igreja ali rindo e Nem tal, sabia. né? Mas ali ela tava maquiando, Sim. né? E tanto depois que aconteceu isso, né? O esposo da pessoa falou assim, mano, você não sabe o que ela tá passando em Uhum. casa. Muita Uhum. gente às vezes não sabe, Sim. né? Mas, né, ela sempre quis, não vou demonstrar e tal, mas, pô, às vezes chegava em casa e ficava trancado dentro do quarto e tal, Exatamente. passando por essa situação. E eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu acho que só quem viveu É que essas sabe. situações É que sabe sabe. o que passou e como sair disso, né? Exatamente. Aquilo que eu vou me apegar a isso para poder sair. Sim. Gente, não desistem, não desistem do seu chamado, não desistem do seu ministério, não desistem da sua família, tá? Coisas vão vir mesmo para fazer você parar no meio do caminho. Mas Deus, saiba que Deus é contigo e ele não vai te desamparar jamais, tá? Eu vivi essa situação de depressão na minha vida, de complexo de inferioridade, de rejeição. Mas é aquela coisa, é saber que Deus está com você e você tem que rejeitar todos os dias. Não tem alcoólicos anônimos? Não são todos os dias? São todos os dias. Pede o Senhor para te mostrar onde são os gatilhos. Quais são os gatilhos? O meu era rejeição, complexo de inferioridade, o Senhor me mostrou. E aí cabe a nós a não aceitarmos, né? E deixa Deus te usar, faz a obra, se é louvor, se é palavra, se é dança, não importa se é evangelismo, só faça aquilo que o Senhor determinou você para fazer. Porque grande é a obra na tua vida, tenho certeza, tá bom? É isso aí. Elisa, obrigado por você ter Eu que vindo. Foi agradeço. um prazer enorme ter recebido você aqui, seu esposo, né, que está aqui por detrás das câmeras. Meu negão. Mas eu quero agradecer mesmo. E essa é a mensagem. Eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que, né, o que você passou, você conseguiu romper. Né, igual eu falei, de pessoas que eu conheço que conseguiram romper, mas é isso daí, é não desistir. Verdade. Porque é triste quando você vê uma pessoa, tava com isso, não sei o quê, e desistiu. Porque quando desiste, né, aí Aí. é, o caminho, né, é sem volta. Mas o legal é não desistir, porque Deus, ele não quer, né, que a gente passe por isso, e ele vai nos ajudar a sair disso, né? E eu fico muito feliz. É uma situação que eu, particularmente, nunca vivi, mas eu já vi pessoas próximas a mim Sim, viver, e isso é uma coisa que eu sempre falava isso, cara, não desista, vamos continuar, vamos lutar, e assim a gente é isso conseguiu mesmo. romper. Mas eu fico feliz por você ter Amém. vindo aqui, Amém. eu até fiquei assim, né, pensando, cara, a gente tem algumas pessoas
que a gente chama e a gente já tem mais ou menos o foco do que Sim, perguntar, do que seguir. sim. E eu falei assim, poxa, com a Elisa eu conheço ela, mas eu conheço ela não de eu conhecer, mas pelo meu irmão que conheci e tal. Mas aí eu comecei a ver algumas coisas na internet, tipo, né, seu Instagram e tal. Pô, o que que dá pra eu perguntar? E hoje eu cheguei aqui nulo. Mas o nosso papo foi caminhando pra isso e eu vi, Sim, e Deus falou literalmente comigo. Não, é nessa área. Porque às glória a vezes a gente Deus. tá na música, na palavra, na dança, e nisso, aquilo. E a gente acha que, tipo, nossa, as pessoas não vivem isso, Sim, não lutam contra sim, isso, e a gente sim, vive, né? verdade. E isso é legal, porque a gente tem pessoas que vieram aqui e falaram de ministério pastoral, mesmo que canta, outros assuntos e Sim, tal, e esse tema com você eu acho que casou muito bem, porque é uma sim, coisa que você passou, é uma coisa que você rompeu, e sim. hoje você está vivendo um momento na sua vida onde você pode ajudar outras É pessoas a sair disso. verdade, é verdade. E eu queria agradecer por você Ah, eu que ter. agradeço, tá? Para mim foi muito bom passar esse momento com você, né? E você sabe que eu sou sua fã demais, né? Obrigado, meu amigo. Eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, né? Do seu irmão, da sua família também, é uma bênção. E só tenho a agradecer mesmo, né? Eu creio que essa oportunidade veio de Deus, né? Deus que te usou mesmo, né? Porque eu tenho certeza também que tudo que foi falado aqui vai servir para outras pessoas também, né? Pessoas que pensam em desistir, pessoas que não querem mais, porque hoje em dia está muito difícil você só aqueles mesmo que têm convicção da chamada. Uhum. Se você não tiver convicção da chamada, você não permanece, porque as coisas estão muito difíceis. Então, eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente foi falado aqui sobre o testemunho do meu esposo, sobre a depressão, sobre outras coisas e igrejas, esses perrengues que a gente vive, isso aí vai servir para outras pessoas e não é motivo para desistir. É motivo para continuar e entender que vai vir outras coisas, né? As É coisas isso não aí. param. Vai vir outros testemunhos, vão vir novas experiências, né? E tudo para crescimento, né? Nosso É isso crescimento aí. espiritual e ministerial. Obrigada por Obrigado, tudo meu mesmo. amigo. Você sabe que eu amo você demais, sua Se Deus quiser, família, vamos estar junto tá? aí Em fazendo um nome de barulho aí. Jesus. Em nome de É isso Jesus. aí, pessoal. Mais um episódio aí do Garage Music finalizando. Eu acho que essa frase aqui, na hora que ela tava falando, é a frase do que a gente tem que levar para a vida, né? É persistir sempre e desistir jamais. Jamais. Então, você que está aí assistindo, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha te guardar, venha te proteger sempre e saiba que Ele está com você. No que você estiver passando, no que você for passar e no que você já passou também, Deus está com você. Então, é o que a Elisa falou aqui. Pede a Deus para te mostrar os gatilhos para poder sair de certas situações. A gente vive isso, né, no nosso dia a dia. A gente já passou por situações que a gente realmente precisa da ajuda de Deus. Exatamente. Então, seja sempre assim, né, nunca queira botar o peito para fora e querer encarar tudo. Não, peça a Deus estratégia, porque no momento certo ele vai te tirar de qualquer situação que você esteja passando. Tá Amém. bom? Deus abençoe sua vida e até mais.